Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto. A partir de agora, você fica por dentro das informações do Legislativo baiano e dos fatos relevantes que acontecem em nosso estado. Você que mora em uma das 13 cidades do sudoeste da Bahia e nos assiste pela TV UESB, seja muito bem-vindo também. Confira os destaques dessa edição. A visita do ex-presidente Lula à Alba. Ele participou de um evento que reuniu movimentos sociais e políticos ligados a partidos de esquerda. E nesta quinta, Lula visitou uma policlínica em Narandiba, ao lado do governador Rui Costa. No momento do esporte, os gols marcados nas partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil e as notícias das Paralimpíadas de Tóquio. Tem também hoje as dicas na nossa agenda cultural e a quarta matéria da série sobre o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quarta-feira aqui na Alba para participar de um evento que reuniu representantes de movimentos sociais e políticos do PT e de outros partidos de esquerda. O tema do encontro foi combater a fome e reconstruir o Brasil. Ontem nós trouxemos aqui algumas informações, mas agora você confere a cobertura completa na matéria de Patrícia Oliveira. O ex-presidente Lula chegou à Assembleia Legislativa da Bahia acompanhado de uma comitiva que incluiu os senadores Otto Alencar e Jacques Wagner, a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, o governador Rui Costa, o presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes, além da namorada de Lula, Rosângela Silva, e apoiadores. Baianas caracterizadas ofereceram um banho de pipoca na recepção ao presidente mais votado do Brasil e o segundo mais votado do mundo, com quase 53 milhões de votos. Ao entrar no auditório jornalista Jorge Calmon, Lula foi ovacionado pelos correligionários que aguardavam por ele. Entre os presentes estavam pessoas que vieram de várias partes do estado para acompanhar o evento do Partido dos Trabalhadores da Bahia com movimentos sociais. Compareceram também políticos estaduais e federais, filiados a diversos partidos de esquerda, além de indígenas, sindicalistas e representantes de movimentos sociais do campo e da cidade. As pessoas gostam dele, reconhecem nele essa liderança capaz de reconstruir o nosso país. Então, a vinda dele aqui representa isso, uma reconstrução que nós almejamos, sonhamos, necessitamos. Por causa da pandemia da Covid-19, o encontro teve um número menor de convidados, cerca de 150, metade da capacidade do auditório da casa. Durante o evento, Lula recebeu inúmeras homenagens. Uma delas veio das mãos de uma criança, a imagem de Santa Dulce dos Pobres, primeira santa nascida no Brasil. O presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes, presenteou o petista com uma camisa personalizada do Bahia e, em seu discurso, declarou apoio à candidatura de Lula no ano que vem. O Brasil precisa do senhor. Tenho certeza absoluta que o senhor confie, Santa Dulce dos Pobres, vão iluminar esse povo. O governador Rui Costa garantiu que vai percorrer o estado fazendo campanha para o petista ser eleito presidente da República em 2022. No que depender de mim, eu, com a mesma humildade daquele jovem que saiu lá da favela da Liberdade, com essa humildade eu vou percorrer a Bahia inteira, pedindo a quem é pai, quem é mãe e quem é avó, permita que o seu filho e o seu neto tenham um futuro digno. Permita que esse, que tem e movimenta as pessoas pela paixão e pela emoção, possa reconstruir o nosso país.
Também no âmbito do evento foi montada aqui no estacionamento da Alba uma feira com produtos orgânicos. Pequenos e médios produtores vieram expor um pouco do seu trabalho, mas principalmente criar políticas que incentivem a agricultura familiar aqui no estado. Além de comercializar, vender bem os produtos, que as pessoas têm interesse pelo produto de qualidade, o produto saudável, também ela cumpre uma função importante, que é debater com a sociedade a questão da reforma agrária e da agricultura, que nesse atual governo federal não tem nenhum tipo de prioridade. A agricultura, a pequena agricultura e os assentamentos de reforma agrária está totalmente abandonado. Lula foi o último a discursar. Falou por mais de 1 hora. Criticou a gestão do então presidente da República e destacou o cenário de descontrole vivido pela economia brasileira, além da negligência com a Covid-19. Ele salientou os principais motivos para ser um dos presidenciáveis em 2022, enalteceu seu amor pela Bahia e deixou uma mensagem de esperança para todos os brasileiros. Eu tenho que me cuidar, eu tenho 75 anos, eu talvez tenha que tomar a 3ª dose da vacina. E aí, se eu pegar Covid, eu já peguei uma vez. Já peguei, escapei. Mas eu não posso vacilar e tentar pegar outra vez. Se vocês querem de verdade que eu volte a ser presidente desse país, vocês têm que cuidar de mim com carinho. Cuida do velhinho, gente! E nesta quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuou cumprindo a agenda aqui em Salvador. Hoje, ele foi conhecer uma policlínica que será inaugurada no bairro de Narandiba, na capital baiana. Veja como foi. Na manhã desta quinta-feira, a Policlínica de Narandiba foi apresentada ao ex-presidente Lula. 20 unidades com esse padrão já estão em funcionamento na Bahia, atendendo 377 municípios, como explicou a secretária estadual de Saúde, Tereza Paim. Ele é um atendimento especializado pré-hospitalar. Então, é o direito do cidadão à clínica especializada, execução de exames, consultas, mas exames diagnósticos, então ele realmente é diferenciado. Deputados federais, estaduais, prefeitos e secretários participaram do evento. Tornar esse projeto plano de governo para a saúde no Brasil é o desejo da maioria. E as policlínicas são estratégicas porque cumprem um papel importante no elo entre a atenção básica e a alta complexidade, são digamos assim, acho que uma expectativa positiva para o futuro, para o povo brasileiro. Eu que acompanhei desde a visita no Ceará, a uma policlínica, esse é um modelo que melhorou, inclusive o modelo cearense, né? Lá em Caucaia, a gente vê com muita felicidade a evolução das policlínicas e a saúde mais perto das pessoas e o sucesso da regionalização da saúde em parceria com os municípios. As boas práticas precisam ser divulgadas. Eu sou testemunha da importância desse equipamento nos territórios, possibilitando que os exames de alta e média complexidade estejam mais próximos das pessoas, dos municípios. Para o presidente da UPB, prefeito de Jequié, Zé Cocá, as policlínicas promovem o bom funcionamento da regulação do Estado e levam até a população exames preventivos que fazem a diferença para salvar vidas. É uma área que entra um custeio entre municípios e Estado, que isso tem impulsionado muito a atenção básica dos municípios e automaticamente você diminui as filas dos hospitais. A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, presidente do consórcio Metro Recôncavo Norte, ressaltou de que forma a policlínica situada em Simões Filho beneficia toda a região metropolitana. São 6 municípios que compõem esse consórcio e lá na policlínica são feitos vários exames, praticamente quase todos os exames, além de consultas especializadas. Nós também lá tratamos de pé diabético, fazemos pequenas cirurgias. Com a marca de mais de 2 milhões de atendimentos, o projeto das Policlínicas Regionais de Saúde é um exemplo a ser seguido, que o ministro da Saúde do Brasil deveria conhecer. Foi o que disse o ex-presidente Lula. Me parece que o ministro da Saúde também não tem nenhuma afinidade com a saúde pública. Me parece que ele conhece pouco como é que funciona a saúde pública nesse país. O ministro da Saúde visita a Bahia. Peço uma conversa com o governador Rui Costa, que ele quer ver como é que funciona a policlínica, para quem sabe ele adotar isso aqui como modelo para colocar dinheiro nos estados que precisam montar policlínicas como essa.
é um sucesso absoluto entre os prefeitos. Houve redução de custo dos municípios com esse equipamento, já que muitos chegavam a pagar R$ 1.200 por uma ressonância. Isso aqui, presidente, eu tenho orgulho de dizer, não fica devendo nada a nenhuma clínica particular, nem daqui da Bahia, nem do Brasil. A seguir, você tem o Momento do Esporte com os gols de 3 partidas de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. E tem também as medalhas dos nossos atletas paralímpicos em Tóquio. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao Momento do Esporte. Roda a vinheta. E já estamos aqui prontinhas, eu e minha dupla de hoje, Samile Fonseca, para trazer para a gente as atualizações no Momento do Esporte. A gente começa hoje falando do quê, Sami? Oi, Mi, tudo bem? A gente começa hoje o Momento do Esporte trazendo notícias da Paralimpíadas. Ela está acontecendo em Tóquio e depois de 4 medalhas no primeiro dia, nossos atletas mantiveram o ritmo e somaram mais 4 pódios nesta quinta-feira. Campeão em Londres em 2012, Giovanni Gisson foi prata na esgrima sobre cadeiras de rodas. A segunda de prata do dia foi inédita. Rodolfo Riscla conquistou o melhor resultado da história do Brasil no hipismo dos Jogos Paralímpicos e com 2 bronzes na natação, 1 em revezamento. Daniel Dias estendeu seu recorde de maior medalhista paralímpico brasileiro, chegando a 27 pódios na carreira. Bom, agora as notícias do futebol. Com 3 jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil que aconteceram nesta quarta-feira, a gente começa com Grêmio e Flamengo, em noite bem rubro-negra na casa do Tricolor de Porto Alegre. Confira a goleada do Mengão. Grêmio e Flamengo fizeram o primeiro tempo sem gols e o rubro-negro ganhou com desfalque no finalzinho da etapa. Isla foi expulso com o segundo cartão amarelo. Mas Renato Gaúcho não teve dó e o time do Rio voltou com tudo para o segundo tempo em Porto Alegre. Aos 8 minutos, Bruno Viana abriu o placar num gol que fez o adversário desabar. Aos 39, Maicon ampliou, Rodinei marcou nos acréscimos e Vitinho completou de pênalti já aos 52 minutos. Final, Flamengo 4, Grêmio 0. Bom, depois dessa goleada do Flamengo, vocês lembram, né, daquele meme que aconteceu na internet sobre o 4? Pois é, rojou memes na internet nessa noite. Agora vamos falar da partida São Paulo e Fortaleza. Jogando em casa, o São Paulo estava com a vitória na mão, mas deixou escapar e o jogo terminou em 2-2. Vamos ver os lances. São Paulo e Fortaleza também fizeram a primeira etapa sem gols. Aos 23 minutos do segundo tempo, Reinaldo arrancou pelo meio, carregou e cruzou para Rigoni, que matou no peito. Levou para o meio e chutou 1-0. 11 minutos depois, de novo, ele, Rigoni, no canto direito, marcou 2-0. Logo depois, aos 38, em cruzamento, na área, Volpe fechou feio, deixando a bola passar para Pikachu bater para o gol vazio e diminuir para o Fortaleza, 2-1. E o empate veio no finalzinho do jogo, aos 47. Henriquez cruzou na área para Romarinho desviar de cabeça. Final, São Paulo 2, Fortaleza também 2. Com esse resultado, as duas equipes vão para o jogo de volta precisando da vitória. Um novo empate, independentemente da quantidade de gols marcados, leva a decisão para os pênaltis. E o último jogo de volta das quartas da Copa do Brasil foi entre Atlético Paranaense e Santos, na Arena da Baixada. O Atlético, lógico, levou a melhor. Vamos ver. Desde o início do jogo, o time paranaense foi muito superior ao Santos. Era questão de tempo para o Atlético abrir o placar. Aos 16 minutos do primeiro tempo, de bola parada, Kaiser viu Felipe Jonathan dormir na pequena área e empurrou para dentro do gol. No segundo tempo, Vinícius Mingotti ainda marcou mais um para o Atlético, mas o VAR estava impedido. Final, Atlético 1, Santos 0.
Bom, para fechar a rodada de idas das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro hoje, às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. Os jogos de volta acontecem entre 14 e 16 de setembro. E ainda falando sobre futebol, a CBF escolheu o baiano Edinaldo Rodrigues, que até então era um dos vice-presidentes da Confederação, para comandar interinamente a entidade até a solução do caso Rogério Caboclo, que foi afastado por ser acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária. Edinaldo Rodrigues foi presidente da Federação Baiana de Futebol por 18 anos, até 2019, quando ingressou na CBF. Bom, boa sorte aí para Edinaldo, né? Com certeza que ele continue fazendo aí um bom trabalho, como ele fez aqui, né, na sua gestão à frente da Confederação Baiana. Agora, Sami, antes de você se despedir, fala aquele telefone de contato para o pessoal interagir com a gente e sugerirem pautas, por favor. Bom, é isso aí. Se você tem aquele esporte que você quer que a gente comente, faça aquela matéria legal para você, é só mandar a sugestão. E eu vou te dar aqui o número, tá? 99602-5318. Vou repetir para você mandar, né? 99602-5318. Fica bem aí, boa semana, bom final de semana. Valeu, Sami. Até amanhã. Muito obrigada. E agora, para você que está acompanhando o nosso Alba Notícias, uma informação sobre vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. A partir do mês de setembro, a Bahia vai aplicar uma dose de reforço para pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos. Você quer saber mais detalhes? Vai conferir a partir de agora, direto da redação. Milena, é isso mesmo, viu? A Secretaria de Saúde da Bahia vai seguir o Plano Nacional de Imunização, que a partir da segunda quinzena de setembro vai distribuir doses de reforço contra a Covid-19 e assim reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca. A ação vai ser destinada a todas as pessoas imunossuprimidas após 28 dias da segunda dose e a pessoas com mais de 70 anos vacinadas há cerca de 6 meses. Também a partir de setembro, o intervalo entre as doses da Pfizer e da Oxford AstraZeneca vai passar de 12 para 8 semanas para toda a população. A dose de reforço ou a terceira dose está estimada para um público superior a 950 mil baianos. Voltamos aos estúdios. No próximo bloco, dicas imperdíveis na nossa agenda cultural para você programar um final de semana nota 10. E mais uma matéria da série especial sobre o centenário de Paulo Freire, grande mestre da educação. Gente, o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e para começar este bloco, você já sabe, hoje é quinta-feira, é dia de começar a curtir o final de semana, dar uma relaxada e aproveitar. Quer curtir uma boa música? Escolha se prefere live ou um show presencial. Já pode. Se quer visitar uma exposição ou dar uma volta no nosso centro histórico. Confira a partir de agora as opções na nossa agenda cultural. Beatles em Cena apresenta show acústico em formato de dupla com voz e violão no Parador Z1, localizado no Rio Vermelho, em Salvador. No repertório você vai conferir versões acústicas dos clássicos da banda Beatles. Exposição gratuita homenageia Ariano Suassuna no Centro Histórico. A ME Ateliê de Fotografia, que fica no Santo Antônio, além do Carmo, parte histórica da cidade, exibe uma mostra em homenagem ao importante escritor brasileiro. A exposição pode ser visitada até o dia 22 de outubro. Não perca! Em alusão ao dia 27 de agosto, data em que a psicologia foi regulamentada no Brasil como profissão, o elevador Lacerda vai receber iluminação especial na cor azul a partir de hoje. Além de lembrar o marco histórico na vida dos psicólogos, a ação chama a atenção para a importância destes profissionais que vivenciam um momento desafiador com a pandemia da Covid-19, ocupando lugar de destaque na luta diária pela saúde mental de toda a população. Um olhar diferenciado na nossa cidade.
E neste domingo você pode conferir a apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia com a live concerto Piazzolla 100 anos. Diretamente do palco do Teatro Castro Alves, a OSBA, mais uma vez, dará um espetáculo aos amantes da música clássica. A live pode ser assistida pelo canal do YouTube OSBA. Reconhecido mundialmente, o educador brasileiro Paulo Freire deixou um importante legado ao idealizar a educação popular. Para ele, conscientizar as pessoas sobre seus direitos, sobretudo aquelas que viviam à margem da sociedade, significava emancipação social, cultural e política. Em defesa dessa metodologia inclusiva, assunto que está muito em pauta atualmente, Paulo Freire foi exilado e suas ideias encontraram resistência. Mas, sem dúvidas, suas contribuições abriram horizontes e mudaram a realidade de muita gente. Você vai conferir a partir de agora a 4ª matéria da série sobre o centenário do patrono da educação brasileira. No fim dos anos 50 e começo da década de 60, Paulo Freire começa a idealizar a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo, em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas. Sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a Freire o exílio. O educador, entretanto, não deixou de produzir e, nesse período, escreveu algumas das suas principais obras, dentre elas, A Pedagogia do Oprimido. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Trecho de Pedagogia do Oprimido. Paulo escreveu sobre aquilo que ele tinha visto, sofrido, constatado, experienciado, checado, estudado, analisado. Então, quando Paulo sentava no seu birô para escrever, ele já sabia o que ele ia escrever. Então, não tinha papéis amassados, não tinha isso não serve, esse assunto não me interessa, porque ele ia escrever sobre aquilo que estava interessando a sociedade brasileira. Ele sentia que, no momento, a sociedade, sobretudo os educadores, precisavam de algum apoio teórico. O que caracteriza a nossa história é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas, os ribeirinhos e os favelados como sujeitos humanos. Paulo Freire se contrapôs a isso. Paulo já viveu aquela época ali, os primeiros livros do começo dos anos 60, né, de um grande êxodo para as grandes cidades, as cidades que se incham, e essas pessoas, né, a figura do oprimido em Paulo Freire é muito também essa pessoa que perdeu aquelas referências do saber comunitário, do saber comum, e de repente ele vira mão de obra nas grandes cidades, desprovido de qualquer tipo de apoio. E sem a leitura, ele é desprovido da chave para se posicionar nesse mundo. Um dos pontos mais radicais e politicamente avançados de Freire foi a valorização da cultura, dos saberes, dos valores, da racionalidade do povo, contrapondo-se à ideia de que era necessária a inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Para Freire, não se tratava de conscientizá-los, moralizá-los, mas de reconhecê-los como sujeitos de uma outra pedagogia, capaz de dialogar com essas culturas, identidades e histórias. Você poderia me perguntar assim, ora, uma obra, um pensamento daquela década tem validade para esse contexto? A realidade brasileira e contemporânea nos diz que sim, não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, as discussões sobre o inédito viável, sobre as situações limite, sobre uma educação problematizadora, sobre uma educação humanizadora, que o professor Flores também se referiu anteriormente, uma educação numa perspectiva da emancipação como um processo contínuo do sujeito, que olha para essa realidade do ponto de vista de tomar consciência, mas que ele age nessa realidade de forma transformadora, por dentro dos movimentos sociais, por dentro dos movimentos estudantis, por dentro dos movimentos negros, dos movimentos feministas e de tantos outros movimentos que nós podemos criar
resistir e esperançar. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisava passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura do mundo. E é por ser cultural que a educação é política, não no sentido partidário, mas de decidir a vida na cidade, discutir a vida, o mundo que queremos. Paulo diz, olha, você sabe por que é que eu sou conhecido no mundo e famoso no mundo? Porque eu radiquei o meu pensamento, radicalizei o meu pensamento no Recife. A minha recifensidade fez a minha pernambucanidade. A minha pernambucanidade fez a minha brasilidade. E a minha brasilidade fez a minha sul-americanismo. Então, o pensamento de Paulo foi se distribuindo, então, inicialmente por aí. E depois dessa aposta que as pessoas da América Latina fizeram, Paulo criou mundialidade. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Eu recebi esse dom de Deus, essa bênção de Deus de ter vivido com Paulo por um tempo pequeno, mas o suficiente para tê-lo conhecido mais profundamente, é claro, do que eu conheci durante toda a vida, né? Essa série é, sem dúvidas, fundamental para todos nós. É uma produção da TV UESB. Quero aqui novamente agradecer pela parceria, pela dedicação dos colegas, por tantas contribuições valiosas aqui para nossos espectadores da TV Alba. A gente fica por aqui. Você já sabe que pode rever as nossas matérias, acompanhar a nossa programação também nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, o Instagram, Facebook e o site al.ba.gov.br. Para rever o nosso Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem um resumo da semana. Eu espero você. Tchau, tchau.